Olá, meu irmão, minha irmã. Gostaria de nesse dia poder partilhar com vocês, então quem nos acompanha aí todos os dias, então damos mais um passinho em direção ao que o Senhor deseja de nós e a graça que o Senhor tem para derramar na nossa vida nesse dia de hoje. Então o evangelho de hoje é Lucas, no capítulo 6, dos versículos de 12 ao 19. Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou depois o traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, eu gosto muito de pensar, e é muito interessante perceber na vida de Jesus. Para quem tem essa oportunidade, né, aqui a gente medita um pedacinho do evangelho, um pedacinho da palavra, mas para quem tem essa oportunidade, seria muito legal pegar os evangelhos, ler os evangelhos, para entender um pouquinho como era a pedagogia de Jesus, como é ainda, né? Então, Jesus é interessante demais, porque em todos os acontecimentos importantes, a palavra nos diz, como lá no versículo 12, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração. Então, Jesus, que era Jesus, né, o Filho de Deus, diante dos principais acontecimentos da sua vida pública, antes da paixão, né, no Getsemane, ele se colocou diante de Deus, diante do Pai, e te perguntou a ele: Senhor, eu fico imaginando e gosto de pensar como será que era esse relacionamento de Jesus com Deus Pai, né? E provavelmente com certeza, né, a palavra depois nos deixa muito claro que ele ia para saber de Deus qual era a vontade dele, né? Então depois ele escolhe então esses 12 discípulos, que depois ele chama de apóstolos, né, para poder evangelizar, e ele sabia que era uma decisão muito importante. Não poderiam ser pessoas que humanamente ele acharia que dariam conta do recado, né? Então o Senhor, Jesus mesmo, sai e reza, né? Então nesse dia, e depois é interessante no último versículo 19, que fala, né, que as pessoas queriam ficar perto dele, porque dele saía uma grande força. Então Jesus tinha muito claro que a força não vinha dele, a força vinha daquele que tinha o enviado. Então, para a nossa vida também é assim. Às vezes nós queremos na agitação e queremos nos nossos pensamentos e nos raciocínios resolver todas as coisas, dar conta de todas as coisas, discernir e conseguir resolver, às vezes, problemas que nem são nossos, né? Mas nós esquecemos sempre de uma coisa, nós esquecemos de perguntar ao Senhor o que Ele pensa disso, né? Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso trabalhar, ou vou mudar de emprego, ou estou passando por um conflito, tenho essa dificuldade com meu filho, que é adolescente, tem esse problema na minha casa, e nós falamos com todas as pessoas, às vezes choramos, reclamamos, precisamos ir no psicólogo e tratamento e tudo, mas a gente esquece de um simples detalhe, nós esquecemos de perguntar ao Senhor o que Ele pensa disso. Então Jesus,
mais uma vez, nos ensina de uma forma muito simples e muito concreta. Se você, meu irmão, tem alguma coisa para decidir na tua vida, tem algum passo a ser dado, faça primeiro essa experiência. Pergunte: Senhor, qual que é a tua vontade? O que você deseja? Como eu posso fazer isso? Qual é a minha decisão? Qual a minha postura? O que eu preciso fazer? Então, que nesse dia a gente possa, com a graça de Deus, mas também com um pouquinho de esforço que nós precisamos ter. A gente às vezes não tem a oportunidade de subir e ir na montanha, né, como Jesus fazia, ou de se afastar das pessoas, mas como a palavra também nos ensina, se fecha um pouquinho no teu quarto, vai um pouquinho na igreja, um lugar que você consiga ficar a sós e pergunta: Senhor, o que você quer que eu faça? Que esse dia seja um dia abençoado, que Deus possa te dar essa graça de ouvi-lo e cumprir aquilo que Ele deseja para a tua vida nesse dia. Deus te abençoe e fique com Deus. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221